Agora o meu objetivo é apenas um, que é orar por vocês. Então, nesse vídeo aqui, eu só vou orar, tá bom? E vocês, daí do outro lado, vocês vão unir a fé de vocês com a minha, tá bom? Então, vocês vão concordar, para que vocês venham ser fortalecidos. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 concordarem, isso será feito. Então, vamos lá. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor, que está escutando essa palavra, que está escutando essa oração. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os ilumine, que o Senhor os vivifique, Senhor. Que o Senhor transforme essas vidas e enxerte elas, Senhor. Enxerte elas de paz, enxerte elas de bom ânimo, vivifique-as, Senhor. Eu peço que o Senhor envie os teus anjos para que estejam acampados ao redor de cada um deles, para que o mal, Senhor, para que o inimigo não possa tocá-los. Eu peço que o Senhor sopre dentro deles, dentro de cada um deles, Senhor, o teu fôlego de vida, que o teu fôlego de vida venha encher eles de vida, venha enxertar eles, Senhor, venha renová-los, venha vivificá-los, Senhor. Porque é muito interessante que o Senhor Jesus Cristo disse assim: recebam o Espírito Santo, e o Senhor soprou sobre os apóstolos. E o que acontece? O ar, o oxigênio, Senhor, que saiu de dentro do Senhor, na verdade, representava o Espírito Santo que o Senhor derramaria dentro de cada um deles. E o oxigênio, Senhor, esse oxigênio que deu vida a Jesus Cristo, que nos dá vida, que nos vivifica, que vivificou Jesus, é o Espírito Santo. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor venha nos vivificar, venha nos encher do Espírito Santo, venha nos lavar, venha perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, transgressões, Senhor, venha se esquecer para sempre delas. E venha também, Senhor, perdoar todas as pessoas que um dia pecaram contra a gente, que falharam contra nossas vidas. Senhor, eu peço que o Senhor os perdoe. E eu peço também, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê inteligência, para que nós venhamos tomar as melhores decisões possíveis, venhamos dar vitória, Senhor, sobre a nossa carne, porque muitas das vezes o Senhor fala: aquela é a melhor decisão para você, mas a tua carne deseja outra coisa, e aí ela te afasta daquilo que era o melhor para nossas vidas. Então, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a tomar as melhores decisões, mesmo que para isso nós tenhamos que sacrificar os nossos desejos, vontades e paixões, Senhor, para que nós venhamos ter uma vida plena, realizada, maravilhosa na tua presença. Eu peço que o Senhor nos ilumine, enche o nosso interior com essa luz que nos aquece. Senhor, venha aquecer nossos ossos, venha aquecer a nossa carne, venha aquecer o nosso corpo, Senhor, com esse calor que vem do teu Espírito, que vem de Deus, que vem do próprio Jesus Cristo. Senhor, eu peço que o Senhor venha nos aquecer, venha nos iluminar, e não só nos iluminar, Senhor, venha nos manter sempre iluminados, mas também venha nos usar para que outras pessoas também venham ser iluminadas através das nossas vidas, porque quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui no nosso meio, o Senhor era a luz do mundo. Agora nós cristãos somos a luz desse mundo, né? Porque nós recebemos a luz do mundo, que é Jesus dentro de nós. Então eu peço que o Senhor... Mas quando é que nós passamos a receber essa luz, esse Jesus Cristo dentro de nós? A Bíblia diz que Jesus Cristo está lá na frente, na porta do teu coração, na porta da tua casa, que é esse corpo aqui. Esse corpo é a tua casa. A Bíblia diz que é a morada de Deus, morada do Espírito Santo, que é o templo de Deus. Ele chega lá diante dessa casa, que é o teu corpo, que é essa igreja aqui, e ele vai lá e bate. Tá, 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 tá. E a Bíblia fala que se você abrir a porta para ele, para Jesus Cristo, ele vai entrar e vai cear com você. Então, o segredo é não desprezar Jesus Cristo. É oferecer o teu corpo como sacrifício vivo. Muitas pessoas devem se perguntar: cara, olha o mundo, olha como o mundo tá. É muito prazer. Tu vai para uma boate, para uma festa, é muito prazer, cara. Mas aí é que tá o grande segredo. Em oferecer o teu corpo. Jesus Cristo só te aceita quando tu oferece o teu corpo a Ele como sacrifício. Ou seja, tu vai sacrificar a tua vida para que Ele venha te usar, para que Ele venha fazer, né, do teu corpo a habitação dEle, a habitação de Deus, para que Ele venha fazer da tua vida conforme a vontade dEle. Ah, mas parece muito pesado, muito forte isso. Só que não.
quando nós passamos a entender que o teu corpo, ele sempre vai ser morada, sempre vai ser uma morada, né? Ou vai ser morada de Deus, ou vai ser morada de demônios. Não existe isso de uma casa vazia. Ou é morada de Deus, ou é morada de demônios. Então é melhor ser morada de Deus. Então é melhor oferecer o teu corpo como sacrifício vivo a Jesus. Porque lá tu vai ter Deus dentro de ti, tu vai ter um anjo do Senhor acampado ao teu redor 24 horas por dia. Sem Deus, né, se o teu corpo for morada, não for morada de Deus, né, provavelmente vai ser morada de demônios, o que vai acontecer? Tu vai ter um demônio do teu lado 24 horas por dia. Então é melhor viver com Deus, caminhar com Deus e andar com Deus. Então, Senhor, por isso eu entrego, Senhor, essas vidas nas tuas mãos, Senhor. E eu peço que o Senhor os vivifique, os santifique, os fortaleça, os transforme, Senhor. Entra na mente dessas pessoas, Senhor. Entra na mente delas, Senhor. Arranca, Senhor, a incredulidade, arranca a falta de fé, Senhor. Tudo aquilo que está gerando falta de fé, arranca. Senhor, leva todo o mal, Senhor. Todo espírito imundo para longe. E, Senhor, faz dessas vidas o teu templo, a tua morada, a morada de Deus, Senhor. Eu peço também que o Senhor arranque a dor, Senhor, dos teus servos, arranque a dor dessas vidas, Senhor, o sofrimento, Senhor, a agonia, para que elas possam ter uma vida plena. E para aquelas pessoas que depois de terem uma vida plena decidirem te honrar, usar o seu corpo para te adorar, para louvar ao Senhor, eu peço que também o Senhor faça desse jeito. Porque todos têm escolhas, né? E nós não decidimos. Mas vão ter pessoas que vão usar os seus corpos, Senhor, para te adorar, para te louvar e para te honrar. Então eu peço que o Senhor os cure, Senhor. Os cure, mas sempre coloque na mente deles a importância de seguir em frente, de seguir, Senhor, essa jornada da fé, olhando para Jesus Cristo e negando a si mesmo, porque o mundo é um lugar mau, muito mau, e a Bíblia diz que o mundo já é maligno, as pessoas se vendem por poder. E aquelas pessoas que conseguem se vender por poder, elas vão oprimir e esmagar aquelas pessoas que não têm poder. É assim que funciona. Sempre foi desse jeito, porque essas pessoas, elas entregaram a alma delas a Satanás, então elas estão no regime de poder, mas não é o poder de Deus. Deus ele nos ensina a abrir mão do poder. Porque quando tu tem poder fisicamente, né, no mundo, tu te torna fraco espiritualmente. Mas quando tu é fraco e desprezível, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então aí tu te torna forte. Jesus abriu mão de todo tipo de poder, todo. Do lado dele tinha um Judas. Ele poderia ter excluído ele, mas por obediência a Deus, ele abriu mão do poder que ele tinha para que nele habitasse a plenitude do poder de Deus. Então entendam, quando eu sou poderoso aqui na terra, eu me torno fraco espiritualmente, vazio. Mas quando eu me torno fraco, eu me torno poderoso. A Bíblia diz que o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ah, mas eu não concordo. Mas é assim que acontece. Tá? É por isso que hoje nós temos muitos líderes religiosos que hoje não, muitos poderosos, assim, à frente de grandes igrejas, que hoje não tem coragem de colocar a mão na cabeça de uma pessoa e orar. Ou então colocar um endemoniado na frente da pessoa, a pessoa não consegue orar, tem medo. Por quê? Porque ela não tem condições espirituais. Por que ela não tem condições espirituais? Se ela tivesse realmente o poder de Deus, ela expulsaria o demônio. Mas por que ela não consegue expulsar? Porque elas criaram um reino. Elas se tornaram fortes, poderosas aqui na Terra. Então elas não têm condições de... Elas não têm o poder de Deus. Elas são vazias. Mas se tu te tornares como Paulo, né? Ele falou, em vários momentos, nós vamos ver que ele não era forte, não era poderoso, né? Mas ele era forte espiritualmente na presença de Deus. Nós vamos entender que é melhor ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, ser protegido e guardado por Deus, do que ganhar o mundo, do que ter a esposa com o corpo perfeito, de ter um marido com muito dinheiro que vai poder te levar para várias viagens na Europa, Estados Unidos, né? Então, o gozo de Deus, ele é muito superior a tudo isso. E tem muitas pessoas trocando esses prazeres e essa segurança do dinheiro
pela comunhão com o Espírito Santo. Então essas pessoas ganham o mundo, mas perdem Deus. Elas murcham. Então, Senhor, eu peço que o Senhor nos dê um caráter cristão aprovado, nos ajude a vencer, Senhor, toda essa oferta, todos esses prazeres, esses manjados que o mundo nos oferece, Senhor. Que nós venhamos ser o bom exemplo para as pessoas. Não aquelas pessoas que usam o dinheiro para gozar dos prazeres terrenos, mas aquelas pessoas que usam, né, do poder, do dinheiro, para ajudar os necessitados, para ajudar aquelas pessoas que precisam, e dessa forma nos tornarmos um bom exemplo, né? Porque é esse o padrão de cristão que é o sal da terra, né? Que dá sabor à terra. É esse que é o padrão, não aquele padrão de pessoas, de cristãos que juntam, passam muito tempo juntando para gastar em viagens, né? O padrão é aquela pessoa que realmente se importa com os necessitados. Se for olhar para Jesus, constantemente vocês vão ver que os apóstolos chegavam para Jesus e eles falavam dos pobres, os pobres, os pobres, né? Constantemente. Mas por que eles sempre citavam pobres? Porque Jesus Cristo se importava com eles. Algo que as pessoas não se importam, algo que os fariseus não se importavam. Eles se importavam mais em bajular pessoas ricas e poderosas, porque assim eles iam ter poder e influência, iam manter o cargo dele lá no alto, do que com os pobres que não poderiam oferecer nada para eles. Então, Jesus Cristo se importava com os pobres. Então nós venhamos que, então, Senhor, essa é a essência da pureza e da santidade do cristianismo. Algo que hoje está bem esquecido pelo mundo evangélico. Hoje o mundo evangélico, o mundo gospel, não sabe o que é isso. Se esqueceu, infelizmente. O Bruno está exagerando, eu não estou. Né? Bom, vocês sabem. Senhor Deus, ilumina essas vidas. Encha eles, Senhor, do teu espírito, do teu gozo, da tua alegria, para que eles não venham se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que eles venham ser fortalecidos, Senhor, para que eles venham ser iluminados, para que eles venham conhecer a tua paz, não aquela paz. Eu quero também, Senhor, que eles tenham aquela paz exterior, porque também é muito boa, ajuda demais, especialmente para te buscar. Mas a paz principal de todas, que eu quero que eles tenham dentro deles e que não saia em hipótese nenhuma de dentro deles, é a paz do Espírito Santo, é a paz de Deus, é a paz que Jesus nos dá, que não é como a paz que o mundo nos oferece, que é aquela paz de temos paz por quê? Porque não há guerra. Temos paz por quê? Porque não há bandidos. Não é essa paz. É a paz interior. É a paz que Deus coloca, é aquela paz inexplicável, que as pessoas podem estar murmurando, outras com raiva, outras brigando, e tu tá na tua, quieto, porque dentro de ti tu tem paz. Tu não tem um espírito imundo que te faz ficar agitado, né? Mas tu tem um Deus que te dá certeza de que daqui a alguns anos tu vai estar diante de Jesus Cristo, enquanto aquelas pessoas que aceitaram as ofertas do mundo vão estar no inferno. Lá no inferno, onde haverá dor, sofrimento. A Bíblia diz que o inferno será lançado no lago de fogo. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Vou falar para vocês o que é o inferno. Eu quero que vocês imaginem o planeta Terra, né? O planeta Terra tem a crosta. Lá no meio do planeta Terra tem um núcleo, que é aquele lugar onde tem quando um vulcão entra em erupção, sai aquelas larvas vulcânicas, né? Dentro do planeta Terra é puro, é como se fosse essa larva, é como se fosse um líquido que é fogo, né? Que é a lava. É como se o ser humano ele fosse viver, o ser humano que rejeitar Jesus, que rejeitar Deus, vai viver eternamente no lugar, no núcleo da Terra. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tá? As coisas físicas são reflexos das espirituais. Quando Deus criou o planeta Terra, Ele queria que nós viéssemos, tudo que Deus criou é para que nós viéssemos a entender o espiritual. É como se, é exatamente desse jeito. A Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo. Quando a gente olha para dentro de um vulcão, tem aquele magma, aquele lago de fogo, né? É uma representação. É como se Deus estivesse falando. A pessoa, o homem que rejeitar a Deus, que amar mais os prazeres do mundo, mais o mundo do que a Deus, vai viver eternamente
dentro do núcleo da Terra. É mais ou menos isso. Para vocês verem o quanto é pesado, o quanto isso não é brincadeira. E é para lá que Satanás quer que vocês vão. É para lá. Ele quer muito que vocês estejam lá, porque ele já tá condenado a ir para lá. Ele sabe disso. Por que ele sabe disso? Porque ninguém é mais poderoso do que Deus. Ninguém tem poder igual a Deus. O poder de Deus é infinito. A autoridade de Deus é infinita. Deus é Deus. Ele é tudo, é infinito. Nada se pode comparar com Deus. Então ele sabe, não tem chance. Não existe possibilidades. Nenhuma, zero. Ele já sabe que ele está condenado. Ele já sabe para onde ele vai. Então ele está tentando criar uma estratégia, um sistema para parecer que ele tem possibilidades de lutar, né? Mas na verdade isso é uma estratégia para te enganar, te ludibriar, para que daqui a alguns anos você esteja no inferno, né? Então, para finalizar, Senhor, eu peço que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, Senhor, os guarde da segunda morte, né? A primeira morte é a morte espiritual, a segunda é a morte do inferno. Que se a primeira é a morte física e a segunda é a morte espiritual, que a pessoa vai ser lançada no inferno. Nos guarde, Senhor. Nos livre de todo mal, de todo perigo, Senhor, e nos proteja a nossa alma, Senhor, que nós não venhamos fazer alianças com nada que não seja Jesus Cristo, nem ninguém, somente com Jesus Cristo. Que nós venhamos estar fechados com Cristo, unidos com Cristo e vivificados por Cristo, Senhor. Senhor, ajuda essas pessoas, o que elas precisarem, dá para elas, Senhor. O que elas precisarem dar, para que elas consigam vencer o pecado, para que elas consigam vencer as tentações, para que elas não parem nesse lugar terrível daqui a alguns anos, mas que elas estejam para sempre com o Senhor no teu reino, e para que o teu reino avance mais e mais. Senhor, que o Senhor venha usar essas vidas, Senhor, para que o teu reino venha avançar, para que o teu reino venha avançar através dessas vidas, Senhor. Peço que o Senhor nos guarde, nos proteja, guarde nossas mentes, os nossos pensamentos e os nossos corações, porque o nosso coração é enganoso, Senhor. Guarde, Senhor. Nos protege, nos ilumina, nos vivifica, Senhor. Hoje, amanhã e para sempre. Eu entrego todas as pessoas, Senhor, nas tuas mãos, maravilhosas e preciosas. Peço que o Senhor os guarde, Senhor, para sempre. Os vivifique. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, agora para finalizar, se vocês chegaram até o fim, eu queria que vocês deixassem o seguinte comentário. Se vocês gostariam de orações mais longas, ó, nesse exato momento tem 17, vai fazer 18 minutos de oração, né? Com um pouquinho de pregação no meio, para que Deus viesse abrir o entendimento de muitos de vocês. Então eu queria saber o que vocês acham de orações mais longas, né? Hoje eu não tenho 50 inscritos. Se vocês se inscreverem, vocês vão me ajudar a chegar rapidamente nos 50 inscritos. Porque o meu objetivo é quando chegar nos 50 já começar a fazer lives para ajudar o máximo possível de pessoas, né? Porque quando tu tem o Espírito de Deus, tu queres ajudar as pessoas, tu queres que elas sejam vivificadas. Sabe, antigamente tinha célula dentro de casa e eu ficava olhando para as pessoas e eu sabia que elas não tinham o Espírito Santo, mas os pastores falavam que tinham. Porque um dia elas foram lá na frente e falaram, eu creio, porque um dia elas se batizaram, mas se batizaram na igreja, mas isso não é o suficiente para te ser batizado no Espírito Santo. Tu tem que desejar, tu tem que entregar a tua vida a Cristo como um sacrifício, de verdade. Dizer não para as paixões, não para si mesmo, né? E não para o mundo. Então é um pouco mais além. E o que eu queria falar é que se vocês quiserem que eu venha intensificar as orações, eu acredito que talvez já seja até o suficiente, mas se vocês quiserem mais tempo orando, eu já peço que vocês comentem. Quero, ora mais, ora por mais tempo, né? Ora focado nisso, ora focado naquilo. E não se esqueçam de se inscrever, né? Assim eu chego logo nos 50 inscritos e aí eu posso fazer lives, né? É isso, Deus abençoe a todos vocês, Deus os guarde, os ilumine, os proteja, que a luz de Deus venha estar 24 horas por dia sobre vocês. Vocês vão ser iluminados, pessoas iluminadas. Que vocês vão andar de dia e não de noite. Mas por que vocês vão andar de dia? Porque a luz do Senhor Jesus Cristo vai estar sobre todos nós, eu e vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Para sempre com Cristo. Amém. Até mais.